Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 89. Danação. Minha pesquisa sobre os desfeitos me convenceu de que essas coisas não eram simplesmente espíritos do vazio ou 9 sombras que se moviam na noite. Cada um deles era um tipo específico de espreno, dotado de vastos poderes. Da Mítica de Hesse, página 3. Adolin nunca havia se incomodado em imaginar a danação. Teologia era para mulheres e escribas. Ele tinha se dedicado a seguir sua vocação, se tornando o melhor espadachim que pudesse. Os fervorosos haviam-lhe dito que isso era o suficiente, que ele não precisava se preocupar com coisas como a danação. Contudo, lá estava ele, ajoelhado em uma plataforma de mármore branco com um céu negro sobre sua cabeça. Um frio sol, se podia ser chamado assim, pairando no final de uma estrada de nuvens. Um oceano de contas de vidro em movimento, tilintando umas contra as outras. Dezenas de milhares de chamas, como a ponta de lâmpadas de óleo, flutuando sobre aquele oceano. E os esprenos terríveis e horrendos se apinhavam no oceano de contas, dotados de uma multidão de formas abomináveis. Eles se retorciam e se contorciam, uivando com vozes inumanas. Ele não reconheceu nenhuma das variedades. Estou morto, sussurrou Adolin. Estamos mortos, e aqui é a danação. Mas e a bela esprena branco-azulada? A criatura com a túnica rígida e um símbolo impossível e hipnotizante no lugar da cabeça? E a mulher com os olhos arranhados? E aqueles 2 enormes esprenos acima deles, com lanças e... A luz explodiu à esquerda de Adolin. Kaladin, filho da tempestade, sugando poder, flutuou no ar. Contas tilintaram e todos os monstros na massa frenética se viraram, em sincronia, para se fixar em Kaladin. Kaladin! Gritou a garota espreno. Kaladin! Eles se alimentam de luz das tempestades. Você vai chamar a atenção deles. A atenção de tudo. Dreiskar, disse Kaladin. Nossos soldados. Onde eles estão? Eles ainda estão do outro lado, respondeu Shala, se levantando ao lado de Adolin. A criatura com a cabeça retorcida tomou o braço dela, ajudando-a a se firmar. Raios, eles podem estar mais seguros do que nós. Estamos em Shadesmar. Algumas das luzes próximas desapareceram, chamas de vela se apagando. Muitos esprenos nadavam rumo à plataforma, se juntando ao grupo cada vez maior que se agitava ao redor dela, o que causou um tumulto nas contas. A maioria era de longas criaturas semelhantes a enguias, com cristas ao longo das costas e antenas púrpuras que se agitavam como línguas e que pareciam feitas de líquido espesso. Abaixo delas, bem no fundo das contas, algo enorme se deslocou, fazendo com que as contas rolassem umas sobre as outras em pilhas. Kaladin! Gritou a garota azul. Por favor! Ele olhou para ela e pareceu vê-la pela primeira vez. A luz desapareceu dele, e Kaladin caiu, com força, na plataforma. Azuri segurava sua fina espada fractal, o olhar fixo nas coisas que nadavam através das contas ao redor da plataforma. A única que não parecia assustada era a estranha esprena com olhos arranhados e a pele feita de pano áspero. Seus olhos não eram órbitas vazias. Em vez disso, ela parecia um retrato de onde os olhos haviam sido raspados. Adolin se arrepiou. Então, disse ele, alguma ideia do que está acontecendo?
Não estamos mortos, rosnou Azuri. Chamam este lugar de Shadesmar. É o reino do pensamento. Eu tenho vislumbres deste lugar quando transmuto, disse Shala. Shadesmar se sobrepõe ao mundo real, mas muitas coisas são invertidas aqui. Passei por aqui quando cheguei à terra de vocês, 1 ano atrás, acrescentou Azuri. Tive guias, naquela ocasião, e tentei não olhar para coisas malucas demais. Inteligente, disse Adolin. Ele estendeu a mão para o lado para invocar sua própria espada fractal. A mulher com os olhos arranhados esticou a cabeça na direção dele de uma maneira anormal. Então guinchou, emitindo um uivo longo e lancinante. Adolin cambaleou para longe, quase colidindo com Shallan e seu espreno. Aquele era Padrão. Essa é a sua espada? Disse Padrão com uma voz animada. Ele não tinha uma boca identificável. Ela está bem morta. Não acho que você possa invocá-la aqui. Ele inclinou para o lado sua cabeça bizarra, olhando para a espada de Azuri. A sua é diferente. Muito curioso. A coisa lá no fundo, debaixo da plataforma, se deslocou novamente. Isso provavelmente é ruim, observou o Padrão. Sim, esses esprenos acima de nós são as almas do Sacro Portal, e o que está lá no fundo abaixo de nós é provavelmente um dos desfeitos. Ele deve ser muito grande nesse lado. Então, o que fazemos? Indagou Shala. Padrão olhou para uma direção, depois para outra. Sem barco. Sim, isso é um problema, não é? Adolin girou ao redor. Alguns dos esprenos semelhantes a enguias subiram na plataforma, usando pernas atarracadas que Adolin não havia visto antes. Aquelas antenas púrpuras se esticaram na direção dele, balançando. esprenos de medo. Ele entendeu. Esprenos de medo eram pequenas bolhas de gosma roxa cuja aparência era exatamente igual às pontas daquelas antenas. Precisamos sair desta plataforma, disse Shala. Todo o resto é secundário. Kaladin. Ela parou de falar ao olhar para ele. O carregador de pontes estava de joelhos na pedra, de cabeça baixa, ombros caídos. Raios! Adolin fora forçado a carregá-lo para longe da batalha, entorpecido e arrasado. Parecia que aquela emoção o alcançara novamente. O espreno de Kaladin. Adolin só podia deduzir que era essa a identidade da garota bonita de azul. Estava ao lado dele, com uma das mãos pousada protetoramente em suas costas. Kaladin não está bem, disse ela. Tenho que estar bem, respondeu Kaladin com uma voz rouca enquanto se levantava novamente. Seu cabelo comprido caía sobre o rosto, obscurecendo seus olhos. Raios! Mesmo cercado por monstros, o carregador conseguia parecer ameaçador. Como chegamos a um lugar seguro? Não posso voar sem atrair atenção. Este lugar é o inverso do nosso mundo, disse Azuri. Ela recuou da longa antena que explorava em sua direção. Onde há grandes corpos d'água e rochar, aqui teremos terra, correto? Fez Padrão, concordando. O rio? Perguntou Adolin. Ele tentou se orientar, olhando além das milhares de luzes flutuantes. Ali. Ele apontou para um calombo que mal conseguia identificar a distância. Como uma longa ilha. Kaladin olhou naquela direção, franzindo o senho. Podemos nadar nessas contas? Não. Disse Adolin, lembrando-se de como era cair naquele oceano. Eu. As contas chocalhavam e tilintavam enquanto a coisa enorme se avolumava abaixo delas. Ali perto, um único pináculo de rocha irrompeu para a superfície, alto e negro. Ele emergiu como um pico de montanha se elevando lentamente do mar, contas chocalhando em ondas ao redor dele. Enquanto crescia até a altura de um edifício, uma junta apareceu. Raios! Não era um pináculo ou uma montanha. Era uma garra. Mais garras emergiram em outras direções. Uma mão gigantesca estava se estendendo através das contas de vidro. Lá no fundo, um batimento cardíaco começou a soar, sacolejando as contas. Adolin cambaleou para trás, horrorizado, e quase escorregou para o oceano de contas.
Ele mal conseguiu manter o equilíbrio e viu-se cara a cara com a mulher que tinha arranhões em vez de olhos. Ela o fitou, completamente sem emoção, como que esperando que ele invocasse sua espada fractal para que pudesse gritar novamente. Danação! Não importava o que dizia Azuri, ele com certeza estava na danação. O que eu faço? Sussurrou Shala. Ela se ajoelhou sobre a pedra branca da plataforma, procurando entre as contas. Cada uma delas passava a impressão de um objeto do reino físico. Um escudo caído, um vaso do palácio, um cachecol. Ali perto, centenas de pequenos esprenos, parecidos com pessoinhas verdes ou alaranjadas, só que com poucos centímetros de altura, estavam escalando entre as esferas. Ela os ignorou, procurando a alma de alguma coisa que pudesse ajudar. Shala, disse Padrão, se ajoelhando. Eu não acho que transmutação vá ajudar em nada. Ela vai mudar um objeto no outro reino, mas não aqui. O que eu posso fazer aqui? Aqueles espinhos, garras ou fosse lá o que fossem se ergueram ao redor deles, inevitáveis, mortais. Padrão zumbiu, as mãos unidas às costas. Seus dedos eram lisos demais, como se houvessem sido cinzelados em obsidiana. A cabeça dele mudava e cambiava, percorrendo sua sequência. A massa esférica nunca se repetia, mas de algum modo era sempre ele. Minha memória. Eu não lembro. Luz das tempestades, pensou Shala. Jasnah lhe dissera para nunca entrar em Shadesmar sem luz das tempestades. Shallan puxou uma esfera do bolso. Ela ainda usava o traje de véu. As contas ali perto reagiram, tremendo e rolando na direção dela. Disse Padrão. Perigoso. Eu duvido que permanecer aqui seja melhor, replicou Shala. Ela sugou um pouco de luz, apenas o equivalente a um marco. Como antes, os esprenos não pareceram notar o uso dela tanto quanto notavam o de Kaladin. Ela pousou a mão livre contra a superfície do oceano. Contas pararam de rolar, em vez disso, se reuniram sob sua mão. Quando ela pressionou para baixo, as contas resistiram. Bom primeiro passo, pensou, sugando mais luz das tempestades. As contas se juntaram ao redor da sua mão, se aglomerando, rolando umas sobre as outras. Ela praguejou, preocupada em logo ter apenas uma grande pilha de contas. Shala, disse Padrão, cutucando uma das contas. Talvez isso era a alma do escudo que ela havia sentido anteriormente. Moveu a esfera para sua mão segura. Então pressionou a outra mão no oceano. Ela usou a alma daquela conta como um guia, parecido com o modo como usava uma lembrança como base ao fazer um desenho, e as outras contas obedientemente se juntaram e se fixaram, formando uma imitação do escudo. Padrão subiu nele, então pulou para cima e para baixo alegremente. O escudo dela sustentou-o sem afundar, embora ele parecesse tão pesado quanto uma pessoa comum. Ia servir. Agora ela precisava de algo grande o suficiente para comportar todos eles. Pensando melhor, de preferência, precisava de duas coisas. Você, moça da espada, chamou Shala, apontando para Azuri. Venha cá me ajudar. Adolin, você também. Kaladin, veja se consegue botar medo neste lugar com sua carranca. Azuri e Adolin se aproximaram rapidamente. Kaladin se virou, franzindo o senho. O quê? Não pense sobre aquele ar assombrado nos olhos dele, pensou Shala. Não pense no que você fez ao nos trazer para cá, ou em como isso aconteceu. Não pense, Shala. A mente dela se esvaziou, como se estivesse se preparando para um desenho. Então se agarrou à sua tarefa. Encontrar uma saída. Pessoal, essas chamas são as almas de pessoas, enquanto essas esferas representam as almas de objetos. Sim, há grandes implicações filosóficas nisso. Vamos tentar ignorá-las, está bem? Ao tocarem em uma conta, vocês devem ser capazes de sentir o que ela representa. Azuri embanhou sua espada fractal e se ajoelhou, apalpando as esferas. Eu sinto. Sim. Cada uma delas passa uma impressão. Precisamos da alma de alguma coisa longa e plena. Shala mergulhou as mãos nas esferas, de olhos fechados, deixando as impressões a envolverem. Não consigo sentir nada,
disse Adolin. O que estou fazendo de errado? Ele soava atordoado, mas Shallan não pensaria nisso. Pronto. Roupas finas que não haviam sido tiradas do baú por muito tempo. Tão velhas que viam a poeira como parte de si. Frutas murchando, que compreendiam seu propósito. Se decompor e grudar suas sementes na rocha, onde, com sorte, resistiriam às tempestades tempo bastante para brotar e se enraizar. Espadas, recentemente brandidas e exultando com seu propósito cumprido. Outras armas pertencentes a homens mortos, lâminas que tinham a mais tênue noção de que haviam falhado de algum modo. Almas vivas pululavam, um enxame adentrando a câmara de controle do sacroportal. Uma delas tocou Shallan. Dre, o carregador de pontes. Por um breve momento, ela sentiu como era ser ele. Preocupado com Kaladin, em pânico por não haver ninguém no comando, porque ele mesmo teria que assumir comando. Ele não era um comandante. Não se podia ser um rebelde quando se estava no comando. Ele gostava que lhe dissessem o que fazer, desse modo ele podia encontrar um método de fazer tal coisa com estilo. As preocupações de Dre fizeram com que as suas próprias aflorassem. Os poderes dos carregadores vão sumir sem Kaladin. O que vai ser de Vatar, Rubro e Shiná? Eu não. Foco. Algo se estendeu do fundo da sua mente, agarrou esses pensamentos e sentimentos e puxou-os para a escuridão. Eles se foram. Ela tocou uma conta com os dedos. Uma porta grande, como o portal de um forte. Shallan agarrou a esfera e passou-a para a mão segura. Infelizmente, a conta seguinte que ela tocou era o palácio em si. Momentaneamente atordoada pela sua majestade, Shallan ficou boquiaberta. Ela estava segurando o palácio inteiro na sua mão. Grande demais. Ela deixou a conta cair e continuou procurando. Lixo que ainda se via como um brinquedo de criança. Um cálice feito de pregos derretidos, tirados de um edifício antigo. Isso. Ela pegou uma esfera e a infundiu com luz das tempestades. Um edifício se elevou diante dela, feito inteiramente de contas. Uma cópia do edifício de controle do sacroportal. Ela conseguiu fazer com que seu teto se elevasse cerca de 1 metro acima da superfície, a maior parte do edifício afundando nas profundezas. O telhado estava ao seu alcance. Subam. Gritou ela. Manteve a réplica fixada enquanto o padrão se apressava em subir no teto. Adolin foi o próximo, seguido por aquele espreno fantasmagórico e por Azure. Finalmente, Kaladin pegou sua bolsa e caminhou com seu espreno para o telhado. Shallan juntou-se a eles com o auxílio de uma das mãos de Adolin. Ela agarrou a esfera que era a alma do edifício e tentou fazer com que a estrutura de contas se movesse através do mar, como uma balsa. Ela resistiu, ficando ali imóvel. Bem, Shallan tinha outro plano. Passou rapidamente para o outro lado do telhado e se esticou, segurada por padrão, para tocar o mar outra vez. Usou a alma da enorme porta para fazer outra plataforma. Padrão saltou para baixo, seguido por Adolin e Azure. Quando todos estavam precariamente empilhados na porta, Shallan se desfez do edifício, que desabou atrás deles, as contas caindo em um tumulto, assustando alguns dos pequenos esprenos verdes que rastejavam entre as contas próximas. Shallan reconstruiu o edifício do outro lado da porta, com apenas o teto aparecendo. Eles atravessaram em fila. Foram progredindo assim, seguindo do edifício para a porta e da porta para o edifício, avançando aos pouquinhos rumo àquela terra distante. Cada repetição consumia a luz das tempestades, embora ela pudesse recuperar parte de cada criação antes que desabasse. Alguns dos esprenos semelhantes a enguias com longas antenas o seguiram, curiosos, mas os outros tipos, e havia dezenas, deixaram que passassem sem lhes dar muita atenção. Disse Padrão. Muita emoção do outro lado. Sim, isso é bom. Isso os distrai. O trabalho era cansativo e tedioso, mas, passo a passo, Shallan moveu-os para longe do caos fervilhante da cidade de Kholinar. Eles passaram pelas luzes assustadas das almas, pelos esprenos famintos que se banqueteavam com as emoções do outro lado. Sussurrou o Padrão. Veja, Shallan, as luzes das almas não estão mais desaparecendo.
As pessoas devem estar se rendendo em Colinar. Eu sei que você não gosta da destruição dos membros da sua espécie. Isso era bom, mas não inesperado. Os Parchamanos nunca haviam massacrado civis, embora ela não soubesse ao certo o que havia acontecido com os soldados de Azure. Ela torcia com fervor para que eles houvessem conseguido escapar ou se render. Shallan teve que fazer seu grupo passar assustadoramente perto de 2 dos espinhos que haviam emergido das profundezas, mas eles não deram sinal de tê-los notado. Mais além, alcançaram o espaço mais calmo entre as contas. Um lugar onde o único som vinha do tilintar do vidro. Ela os corrompeu, sussurrou o espreno de Kaladin. Shallan fez uma pausa, enxugando a testa com um lenço tirado da bolsa. Estavam distantes o bastante para que as luzes das almas em Colinar fossem apenas uma luminosidade difusa. O que disse, espreno? Perguntou Azure. Corrompeu. É por isso que estamos aqui. O Sacro Portal. Vocês se lembram dos 2 esprenos no céu? Aqueles 2 são a alma do portal, mas a cor vermelha. Eles devem ser dele agora. É por isso que terminamos aqui, em vez de irmos para Uritiro. Sija-Anat disse que ela deveria nos matar, mas que tentaria não fazer isso. Shallan enxugou novamente a testa, então voltou ao trabalho. Adolin sentia-se inútil. Durante toda a sua vida, tinha entendido. Aprendeu a duelar com facilidade. As pessoas pareciam gostar dele naturalmente. Até no seu momento mais sombrio, no campo de batalha, vendo os exércitos de Sadeias recuarem, abandonando a ele e a seu pai, havia entendido o que estava acontecendo. Naquele dia, não. Era só um garotinho confuso na danação. Naquele dia, Adolin Collin não era nada. Ele pisou em outra cópia da porta. Tiveram que se amontoar quando Shallan dispensou o telhado atrás deles, fazendo com que desabasse. Depois passou espremida em meio a todo mundo para erguer outra cópia do edifício. Adolin sentia-se pequeno. Tão pequeno. Foi na direção do telhado. Kaladin, contudo, permaneceu de pé na porta, olhando o vazio. Sil, seu espreno, puxou a mão dele. Kaladin! Chamou Adolin. Kaladin finalmente se sacudiu e cedeu à insistência de Sil. Ele caminhou até o telhado. Adolin o seguiu, então pegou a bolsa de Kaladin, deliberadamente, mas com firmeza, e jogou-a sobre o próprio ombro. Kaladin permitiu. Atrás, o portal se desfez novamente no oceano de contas. Ei! Disse Adolin. Vai ficar tudo bem. Eu sobrevivi à Ponte 4, rosnou Kaladin. Sou forte o bastante para sobreviver a isso. Tenho certeza de que você pode sobreviver a qualquer coisa. Raios, carregadorzinho. Acho que o Todo-Poderoso usou para construir você o mesmo material que usou nas espadas fractais. Kaladin deu de ombros, mas, enquanto caminhavam até a próxima plataforma, sua expressão tornou-se distante outra vez. Ele ficava parado enquanto os outros se moviam, quase como se esperasse que sua ponte se dissolvesse e o jogasse no mar. Não consegui fazer com que enxergassem, sussurrou Kaladin. Não consegui. Não consegui protegê-los. Eu deveria ser capaz de proteger pessoas. Não deveria? Ei! Disse Adolin. Você realmente acha que aquele espreno esquisito com os olhos bizarros é a minha espada? Kaladin se sobressaltou e se concentrou nele. Depois fechou a cara. Sim, Adolin. Pensei que isso estivesse claro. Eu só estava me perguntando. Adolin olhou sobre o ombro e estremeceu. O que você acha deste lugar? Já ouviu falar de alguma coisa assim? Você precisa mesmo conversar agora, Adolin? Estou assustado. Eu falo quando estou assustado. Kaladin olhou para ele como se suspeitasse do que Adolin estava fazendo. Eu sei pouco deste lugar, respondeu ele, por fim. Mas acho que é onde os esprenos nascem. Adolin fez com que ele continuasse falando. Conforme Shallan criava cada nova plataforma, Adolin tocava de leve o ombro ou o braço de Kaladin e o carregador de pontes dava um passo à frente. O espreno de Kaladin flutuava ali perto, mas deixou que Adolin conduzisse a conversa. Lentamente,
Eles se aproximaram da faixa de terra, que se mostrou ser formada por uma pedra vítrea de um negro profundo, meio parecida com obsidiana. Adolin fez com que Kaladin atravessasse até a terra, então o acomodou ali com seu espreno. Azuri veio em seguida, com seus ombros caídos. Na verdade, o cabelo dela estava desbotando. Era muito estranho. Adolin viu-o desbotar de um preto aletiano para um tênue cinza enquanto ela se sentava. Devia ser outro efeito daquele lugar estranho. O quanto ela conhecia Shadesmar, ele estivera tão concentrado em Kaladin que não havia pensado em interrogá-la. Infelizmente, estava tão cansado agora que tinha dificuldade em pensar direito. Adolin voltou para a plataforma enquanto o padrão saía. Shallan parecia estar prestes a desmoronar. Ela cambaleou e a plataforma se rompeu. Ela conseguiu agarrá-la e felizmente os dois só mergulharam em contas até a cintura antes que seus pés tocassem o chão. As pequenas bolas de vidro pareciam deslizar e se mover com facilidade demais, sem sustentar o peso deles. Adolin teve que praticamente arrastar Shallan pela maré de contas até a margem. Ali, ela desabou de costas, grunhindo e fechando os olhos. Shallan! Chamou ele, se ajoelhando ao lado dela. Estou bem. Só exigiu concentração, visualização. Nós precisamos encontrar outra maneira de voltar ao nosso mundo, disse Kaladin, sentado ali perto. Não podemos descansar. Eles estão lutando. Precisamos ajudar. Adolin olhou para seus companheiros. Shallan estava deitada no chão. Seu espreno havia se juntado a ela, deitado em uma postura similar e olhando para o céu. Azuri estava curvada para a frente, com sua pequena espada fractal no colo. Kaladin continuava a olhar para o nada com olhos perturbados, sua esprena flutuando perto dele, preocupada. Azuri, é seguro aqui, nesta terra? Perguntou Adolin. Tão seguro quanto possível em Shadesmar, respondeu ela, a voz cansada. Este lugar pode ser perigoso se você atrair os esprenos errados, mas não há nada que possamos fazer quanto a isso. Então acampamos aqui. Wise, disse Kaladin. Vamos acampar, repetiu Adolin, gentil, mas firme. Nós mal conseguimos ficar de pé. Carregador. Kaladin não discutiu mais. Adolin vasculhou a margem do rio, embora cada passo parecesse estar carregando pedras. Encontrou uma pequena depressão na pedra vítrea. Com alguma insistência, fez com que os outros se deslocassem para lá. Enquanto eles faziam leitos improvisados com seus casacos e bolsas, Adolin olhou uma última vez para a cidade, testemunhando a queda da sua terra natal. Raios, pensou. Ellocar está morto. O pequeno Gavi havia sido levado e Dalinar estava planejando abdicar. O terceiro na linha de sucessão era o próprio Adolin, rei. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.